Uma boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus possa invadir o nosso coração essa noite. Que a sua luz possa ser derramada sobre nós, as suas bênçãos, a sua misericórdia divina, todo o seu amor que tinha em abundância, possam invadir o nosso coração hoje e sempre. Eu não posso deixar de comentar essa maravilha que aconteceu aqui há pouco, que me emocionou muito. A música é uma oração, gente. O primeiro livro da Bíblia, a Gênesis, ele foi feito para cantar. Por isso nós temos grandes dificuldades em fazer tradução. Porque é difícil quando você cria alguma coisa para se cantar e que tem rima, você traduzir para um texto em prosa. Então, a música sempre esteve presente na nossa vida. E Platão, num dado momento dos seus estudos, ele nos traz a importância da música para que nós nos conectemos com o plano superior. Ele falava o mundo das ideias, né? Ele falava o mundo das ideias, o mundo sensível, inteligível. Então, o mundo das ideias, o mundo é inteligível, aquele mundo que nós ainda não conseguimos acessar. Porque nós não sabemos ainda, por conta de sermos crianças, evoluindo, caminhando, caindo, levantando, aprendendo a caminhar, nós ainda não nos damos conta da mensagem do Cristo. Esse mundo inteligível que Platão nos traz, mas que ele fala que a música nos conduz a ele. Os salmos, que a gente também conhece na Bíblia, também eram cantados. A gente precisa recordar que, à época, a gente não tinha as coisas escritas, não era todo mundo que sabia ler. Então, foi um dos recursos, além da beleza e dessa conexão com o plano superior, ele nos traz a calma. Quem aqui não tem uma boa lembrança de uma música que ouviu um dia na vida? Tem a ruim também, mas a ruim a gente deixa de lado. Porque não esquecer. Porque aquilo de ruim que aconteceu na nossa vida é para a gente olhar e aprender com aquilo. Mas lembrando das coisas boas que aconteceram na nossa vida, a música que nos traz esse calor no nosso coração, essa luz no nosso coração. Tem um psicólogo famoso também que se chama Winnicott. Ele nos fala de um espaço entre a realidade, o que nós vivemos, e um outro espaço. Mas ele nos conta, a parte importante, é que no entre acontece a criação. E o que é a criação? Acontece a arte. A música é arte. Quando nós olhamos o mundo através da arte, nós começamos a fazer um olhar para dentro de nós, porque ela é subjetiva. Cada um olha para uma arte de uma forma, cada um ouve a música de uma forma. E cada um apreende aquilo que naquele momento vai fazer diferença na nossa vida. Quantas vezes nós lemos alguma coisa e aí falamos, nossa, mas como que eu não tinha visto isso aqui? Estava escrito aqui. Então, em cada momento produz um sentido para a gente, porque é um momento nosso, íntimo, subjetivo. E aí, eu anotei alguns trechos da música, né, essas lindas orações, e ela fala assim, um dos trechos, a tua luz queremos levar. E eu me lembrei da passagem que Jesus fala, vós sois a luz do mundo. Nós precisamos ter isso em mente. Nós somos a luz do mundo. Só que muitas vezes as sombras que pairam na nossa vista, nos cegando, faz com que nós não lembremos disso. Nós temos a semente divina dentro do nosso coração. Nós somos filhos da luz. Fala na outra música. Nós somos filhos da luz. Precisamos sempre nos lembrarmos disso. Sabe aquela passagem que está lá naquele livro que eu decorei? Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Vigiai e orai. Porque senão a gente esquece. Quantas coisas acontecem na nossa vida que tentam desviar o nosso olhar. Gente, esse mundo é de tentação, é uma delícia cair na tentação. Mas nós temos o livre-arbítrio. Quem não gosta de comer aquela comida gostosa, até assim passar mal, né?
Todo mundo gosta de comer, ou de beber um pouquinho mais, às vezes, comemorando alguma coisa. Quantas tentações e outras que, se a gente for falar aqui, a gente senta e chora. Mas nós também temos que lembrar que tudo no limite, nada em excesso. Tudo que é em excesso faz mal para a gente. É difícil falar, é difícil fazer, mas nós precisamos vigiar e orar. Porque nós somos filhos da luz, nós temos a semente de Deus dentro de nós. E cabe a nós fazê-la aflorar, criar raiz, como na parábola do semeador. Quando ele fala que as sementes foram jogadas à beira do caminho, outras foram jogadas no terreno pedregoso, outras foram jogadas no meio dos espinhos e outras foram jogadas no terreno fértil. O nosso coração são esses terrenos, independendo do momento da nossa vida. Então, que nós possamos ser esse terreno fértil. Muitas vezes vai ser o pedregoso, que vai cair a semente, vai começar a criar raiz, e aí ele vai ser abafado, porque a pedra impermeabiliza o sol. Mas não podemos desistir, porque nós temos muitas sementes dentro de nós, porque nós somos filhos da luz. E aí na música fala, Jesus nos deu a oportunidade, porque somos filhos da fé. Essa fé que é extremamente importante na nossa vida. É aquela fé que quando a gente entra num ônibus, por exemplo, e a gente não sabe se aquele motorista passou bem a noite, se ele teve algum problema, brigou em casa. Quantas vezes a gente briga em casa e sai? E às vezes não vê algumas coisas. Alguém fala assim, você passou perto de mim, você não viu? Porque aquilo estava me incomodando, estava me afligindo. E aí, no momento de bobeira, perde o reflexo, ele atira aquele ônibus em numa ribanceira, numa árvore, enfim. Nós entregamos a nossa vida na mão desse motorista. Seja do ônibus, seja do carro, aquele que está dirigindo conosco. Isso é fé. Tem uma passagem que São Francisco estava indo para o mosteiro, e ele e o companheiro dele. Chegaram no mosteiro, um frio, neve por todos os lados, bateram. O cara abriu a porta. Quem é? É o Francisco de Assis. Francisco de Assis, pá, fechou. São Francisco começou a pular de alegria. O companheiro dele sentou e chorou, mas mestre, por que o senhor está alegre? Nós vamos morrer de frio. Ele falou, mas meu filho, esse é o grande momento da minha vida que eu esperei a vida toda. Esse é o momento de maior fé, que eu estou entregue nas mãos de Deus. E eu acredito, eu confio em Deus. A minha vida está entregue na mão de Deus. Nada é por acaso. Tudo vai acontecer conosco de acordo com o propósito divino. Isso é fé. E o que aconteceu? Depois estava chegando outra pessoa para entrar no mosteiro, reconheceu, eles entraram e foi tudo tranquilo. Mas isso é fé. É interessante se a gente pensar num café da manhã com ovos e bacon. A galinha que deu o ovo, ela está envolvida. O porco está comprometido, porque ele morreu para alimentar o seu irmão. Então, a fé não é um simples envolvimento. A fé é comprometimento. É nós nos entregarmos na mão de Deus, na mão de Jesus, para ajudar o próximo. Isso é um ato de fé. Até porque fé vem da palavra fides, que pressupõe fidelidade. É um relacionamento. Como que nós nos relacionamos com Deus? Como que nós nos relacionamos com o seu filho, nosso irmão, que veio aqui para nos mostrar aquilo que ele diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Esse é o relacionamento de fé que nós temos que ter. E brilhantemente na música fala, Jesus nos deu a oportunidade, somos filhos de fé. E na letra ainda fala do Calvário, vida e libertação. Muitas vezes nós pensamos no Calvário com muita tristeza, sofrimento de Jesus. Mas se nós nos lembrarmos que Jesus
diante dos 3 anos que ele nos trouxe de ensinamento, e o momento que ele vai caminhar para a morte, é um momento de extrema importância para o nosso aprendizado, nós vamos olhar o Calvário com outros olhos. A importância da dor na nossa vida. Quem aqui nunca procurou Jesus a partir da dor? Agora, quem procurou, sem sentir dor, por puro amor a Jesus no coração, propaga isso. Porque eu procurei pela dor. Sempre li a Bíblia, sempre gostei. Mas tem uma diferença de gostarmos. Tem uma diferença de ouvirmos falar de Jesus e de realmente sentirmos e vivenciarmos aquilo que Jesus nos ensinou. E isso, infelizmente, porque ainda somos crianças, caindo e levantando, nós procuramos pela dor. Está errado? Não. Mas é ruim para nós. Não está errado. Porque nós temos o livre-arbítrio. Nós aprendemos a partir da dor, a partir do Calvário. Aquele momento que Jesus foi preso do Monte Getsêmani, foi até o pretório, que nós vamos falar hoje. Foi para o cárcere, depois ele foi para o pretório, onde ele teve diálogo com Pilatos, aí ele vai para a Via Dolorosa, vai para o Monte do Calvário e vai para a cruz. Emmanuel, no capítulo 84 do livro Caminho, Verdade e Vida, ele nos dá uma lição. E ele fala que esse momento de tristeza, que muitas vezes a gente olha com dor, não quer falar porque incomoda, é um momento de extrema exemplificação e aprendizagem para nós. Ele chama de marcha educativa. Esse Calvário que foi falado. E olha que brilhante, depois do Calvário, a vida. Depois que nós passamos por esse sofrimento, nós temos vida. Que vida? Depois do Calvário, que Jesus foi colocado naquela cruz, o que acontece? Jesus, ele sai da carne. Mas me veio à mente agora uma passagem muito bonita, depois, quem tiver oportunidade, leia o livro Estante da Vida. Tem um anjo que desce, chama Anjo Solitário, no livro Estante da Vida, do irmão X. Antes do desencarne de Jesus, descem anjos do céu. E vem esse anjo e fala ao pé do ouvido de Jesus. E Jesus fala para ele que ele não precisa de ajuda. Jesus encaminha ele para ajudar Judas. Porque Judas tinha acabado de se suicidar. Jesus abriu mão do amparo, porque Jesus sofreu na carne, ele sentiu dor. Ele abre mão do amparo desse anjo que se chama Anjo da Caridade. E nós ouvimos aqui falar da caridade. Olha, que bênção, a caridade. Se ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, sem caridade eu nada serei. E Jesus, no último momento da vida, ele pratica a caridade. E aí, nessa marcha educativa que eu falei, Getsêmani, cárcere, pretório, Via Dolorosa, Calvário, cruz, vem, depois da morte, o grande milagre do Evangelho, que é a ressurreição. É essa vida, Calvário, vida e libertação. Vem a ressurreição. Jesus nos mostra que nós somos seres imortais. Nós somos espíritos numa caminhada rumo à nossa evolução. E que um dia seremos como Ele. Por isso nós temos a luz dentro de nós e cabe a nós fazê-la brilhar. Ele também nos fala, eu sou a luz do mundo. Jesus é o sol moral que aquece a nossa alma. Nos ensinando esse caminho que Ele traçou num momento de dor. A todo momento nos ensinando, quando Ele era humilhado, cuspiam nele. Deram água com vinagre para Ele. Em qual momento Jesus revidou? Porque Ele sempre falou. Dai a outra face. Perdoai 70 vezes 7. Um grande exemplo para nós. E para que nós tenhamos vida e libertação, Calvário, vida e libertação, nós precisamos nos inspirar em Jesus, seguir Jesus, nos relacionarmos com Jesus. Esse relacionamento de fidelidade.
Não porque eu vi um ou outro falar de Jesus, mas aquilo que eu sinto dentro do nosso coração. E aí, uma outra parte da música que fala que fortalecer e amparar-nos para que possamos auxiliar. Nós precisamos nos relacionar com Jesus para poder auxiliar. Porque se eu passei por um momento de aflição no dia, eu estou com o coração doendo, porque eu me chateei com alguém, com alguma coisa, bati meu carro, enfim, qualquer coisa, qualquer aflição. Se não for Jesus na nossa vida, nós não conseguimos caminhar. Ele é o médico de almas. Ele é aquele que vem nos pegar no colo. Talvez aqui tenha algumas pessoas que lembrem de uma música, se eu não me engano, acho que foi do Dalvan, do Duque Dalvan, que chama Pegadas na Areia. E que a pessoa reclama, fala, mas Jesus, no momento que eu mais precisei, você me desamparou. E ele fala, eu carregava você no colo. As pegadas que você via, era minha. Quantas vezes Jesus nos carrega no colo, mas o véu da ignorância ainda nos cega porque nós achamos que ele nos abandonou. É desse relacionamento que eu quero falar. É disso que essa oração em forma de música nos fala tão bem. Né? Fala as forças do bem a transformar o mundo. Tem uma das cartas de Paulo que ele fala a importância de abandonar aos poucos o homem velho para o homem novo nascer. Então é essa transformação do mundo, a nossa transformação moral, auxiliando no caminho da caridade, do bem. E aí fala, mostrar a todos a beleza do amor. Esse amor que Jesus veio e nos mostrou no Calvário, que nos liberta, que nos dá vida. E nós temos aí, que fala na letra da música, amigos do invisível, celestes auxiliares de Jesus. E nesse momento, eu vou ler um pedacinho de Hebreus capítulo 12, versículo 1, que eu acho muito lindo, que ele fala da nuvem de testemunhas. Ele fala o seguinte, portanto, também nós, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Essa nuvem de testemunha, esses amigos do invisível que nos ampara, que auxiliam Jesus, auxiliares de Jesus, que nos vêm dar conforto. Esses espíritos que vêm nos amparar, que vêm nos ensinar alguma coisa, trabalhadores do Cristo. Nós, que somos espíritas, independente de candomblé, umbanda ou falam kardecismo, nós temos a consciência desse mundo espiritual, dessa nuvem de testemunha que Paulo nos fala na carta de Hebreus. Nós temos esse consolo. Quanto que muitas vezes nós precisamos e nós temos uma mensagem dessa nuvem de testemunha, desse amigo espiritual, esse amigo invisível que vem nos amparar. Então nós temos isso, é um consolo para nós. Continuando, né, nesse pensamento da nuvem de testemunhas, tem uma pergunta, porque aqui ele continua assim, ó, olhando para a gente seguir no caminho, desembaracemo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. É essa luta para a caridade, porque muitas vezes a caridade precisa a gente abrir mão daquilo que nos incomoda para auxiliar o outro. Está com problema em casa e auxiliar o outro. Tem uma passagem de Bezerra de Menezes que o filho dele está muito doente. E aí batem na porta dele e ele é obrigado a sair da casa para amparar o filho de uma outra irmã que foi pedir amparo. E ele fala, Jesus, ampara minha família. O filho dele estava tão doente que ele achou que quando ele voltasse, ele não mais encontraria o filho. Só que Jesus, seu amor imenso, quando ele volta, o filho dele está curado. Então, são passagens
mundo espiritual de Jesus, que Jesus nos ampara. Quando nós nos propomos a ajudar o próximo, a mostrar a todos a beleza do amor. Porque o amor nada mais é do que ajudar o outro. É amar o outro, amar ao próximo como a si mesmo. Muitas vezes abrindo mão de nós para ajudar o outro. Quantas vezes a gente sai de casa com problema na família para ir à casa espírita ajudar? Quantas vezes, principalmente os médiuns. Olha, estou com problema, se eu não for... Quantas vezes na casa do caminho de terça-feira tinha 2, 3 passistas. E aí faz falta. Nós precisamos nos esforçar para ajudar o outro. É isso que vem nessa mensagem do Hebreus, capítulo 12, versículo 1. E ele continua no versículo 2 falando o seguinte: olhando fixamente para o autor e consumador da fé, que nada mais é do que Jesus, o qual, por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Então, esse grande mestre, esse bondoso mestre, divino mestre, amado, é a ele que nós precisamos sempre nos reportar. A pergunta do Livro dos Espíritos, número 625, ela fala exatamente a pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Então, que tenhamos isso em mente. Esse Jesus que nos guia, que é o caminho, a verdade e a vida. Que possamos auxiliar o nosso próximo, embasado, segurando nas mãos de Jesus, porque é Ele que vai nos amparar. E pensando, para a gente continuar a reflexão, trouxe algumas coisas da minha fala, por conta da brilhante performance de vocês, porque a gente sentia o amor no coração quando vocês cantavam. E aquilo entra dentro da nossa alma. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos pegar Jesus e colocar dentro do nosso coração. Porque ele mesmo falava, quando ele era interpelado pelos doutores da lei para colocá-lo em contradição, ele falava: eu vim instaurar a obra divina no coração dos homens. E essa é uma das perguntas, quando fala se ele queria ser rei, uma das perguntas de Pilatos: tu és rei? E ele responde: tu o dizes. Mas antes da gente continuar nesse diálogo com Pilatos, é interessante a gente lembrar o seguinte: quando Jesus está em Jerusalém, 2 sistemas funcionavam lá. Roma tomava conta da parte administrativa, os judeus da parte religiosa. E aí eles pegam Jesus, os judeus, porque eles se incomodavam com essa fala que Jesus era rei dos judeus, era o Messias. E eles pegam Jesus, depois de tudo que a gente já sabe, eles pegam: vou levar para Pilatos. Eles levam Jesus. E aí Pilatos fala assim: mas sob qual acusação que vocês me trazem esse homem? Aí eles educadamente falam: se não fosse um malfeitor, eu não traria. Aí Pilatos fala: então, julguem através da lei de vocês. Aí eles falam assim: mas não nos é lícito matar alguém. O que acontecia naquela época? Os judeus tinham o Sinédrio, onde se reuniam os doutores da lei, julgavam quem eles achavam que deveria julgar, e aí eles queriam matar a criatura, as várias criaturas. Jesus, infelizmente, ou felizmente para nosso aprendizado, porque já estava escrito, é um desses que são julgados por ele e levado ao pretório para Pilatos. Eles não podiam matar, eles precisavam da autorização de Roma para matar. E Jesus, em momento nenhum não fala nada, Pilatos pega e fala para Jesus: entra, chama Jesus para dentro do pretório, porque os judeus, à época, como estava próximo da Páscoa, não podiam entrar em lugares que não eram judeus, porque eles falavam que iam se contaminar. Aí Pilatos pergunta para ele: tu és rei? Aí ele fala: tu o dizes. E ele não responde, ele fala: eu vim
para mostrar que meu reino não é desse mundo. Então, são vários diálogos que ele faz com Jesus. Então, essa pergunta, tu és rei? Ele fala que não. Se nós formos ler o livro Ave Cristo, de Emmanuel, a gente vai ver o diálogo de Pilatos com Públio Lentulus, que é brilhante. E a gente percebe que o Pilatos não queria condenar Jesus, não queria matar Jesus. Tanto que eles, num dado momento, eles falam assim, bom, então se eu não vou matar Jesus, o que eu posso fazer? Porque ele não viu fundamento para condenar Jesus. Um dos servos de Pilatos fala assim, bom, nós temos, próximo da Páscoa, o costume de soltar um criminoso. Então vamos fazer o seguinte, a gente solta Jesus, que ele veio trazido para nós como um criminoso, e a gente resolve. Só que eles fazem o seguinte, eles pegam Barrabás e Jesus e pergunta para a multidão, para a turba, quem vocês querem que eu liberte? Eles gritaram, Barrabás. E Barrabás foi liberto. E Jesus foi entregue para seguir na via dolorosa no Calvário. Emmanuel, ele nos fala no livro Fonte Viva, capítulo 127, uma mensagem que se chama Humanidade Real. E é uma das falas. Emmanuel, ele pega um trechinho e explica para a gente o que significava aquilo. E nesse momento em que eles escolhem Barrabás, Pilatos entrega. Eis o homem. É essa fala que Emmanuel vem intitulando de humanidade real e explicando que talvez Pilatos não tinha dimensão do que ele estava falando naquele momento. Eti uomo. Exatamente essas palavras foram pronunciadas por Pilatos em latim. Eis o homem. E Emmanuel vem nos trazer, nesse diálogo, o modelo de humanidade real. Eis o modelo. É esse o modelo que nós devemos atingir. Eis a meta. Nós, enquanto humanos, nós somos a humanidade real que chegaremos um dia, por conta da luz que trazemos no nosso coração, a esse modelo que Jesus veio e nos trouxe, para que seguíssemos o seu exemplo de humanidade real. Mas tem uma outra passagem também, né, nesse diálogo que é assim, de extrema importância. Quando Jesus, na conversa com ele, pergunta, fala da verdade, que ele veio para mostrar a verdade. E ele pergunta para Jesus, o que é a verdade? Que nós buscamos até hoje. O que é a verdade? E Jesus, em toda a sua fala, em toda a sua trajetória, ele nos mostra muitos ensinamentos. E a sua fala, muitas vezes, é carregada de um simbolismo para que nós pudéssemos entender. Tudo que Jesus fala tem um ensinamento, mas tudo que ele não fala também tem. E quando Pilatos pergunta o que é a verdade, ele não responde. Aquele silêncio divino que ecoa até hoje, como se ele quisesse nos dizer que nós precisamos purificar o nosso ouvido para ouvir o ensinamento dele, porque Pilatos não estava disposto a ouvir. Por mais que ele achasse que ele não tinha nenhum embasamento para ser condenado, ele entregou aquele velho ditado que a gente ouve, Pilatos lavou as mãos. E adiantar ele falar alguma coisa para Jesus? Para Pilatos? Jesus falar alguma coisa para Pilatos? Naquele momento ele mudaria alguma coisa? Então Pilatos não entendeu aquele silêncio, mas hoje, a partir dos ensinamentos da Bíblia, Emmanuel nos traz muitos ensinamentos da Bíblia, a gente consegue perceber que naquele momento esse silêncio era um silêncio divino, dizendo para nós purificarmos o nosso ouvido. Que muitas vezes não adianta falar para quem não quer ouvir. Naquele momento, a gente até fala uma, fala duas, mas a pessoa não quer ouvir. Tem uma passagem no Antigo Testamento que fala, jogar pérolas aos porcos.
Nós não devemos jogar pérolas aos porcos. Por quê? Porque aquele irmão, naquele momento, não consegue ouvir. Pilatos não ia conseguir ouvir, não ia conseguir entender. Quantas vezes, 2000 anos praticamos coisas que Jesus pediu para que não fizemos. Nós não conseguimos ouvir, porque nós não purificamos os nossos sentidos, não purificamos o nosso coração, porque o outro ainda tira a nossa paz. A gente perde a paciência com o comportamento do outro. Aquilo que nós deveríamos calar, dar a outra face, nós não conseguimos. Então, esse silêncio nos traz várias reflexões. Essa é uma delas. Não adiantava Jesus falar para ele. Então, ele não responde. Mas também a gente tem que pensar o lado de purificar os nossos ouvidos também, para que nós possamos conversar com Jesus. Ouvir os seus ensinamentos, porque muitas vezes Jesus nos mostra, Deus nos mostra o caminho através de um irmão que vem falar com a gente. Quantas vezes a gente está desesperado, alguém fala alguma coisa, e a gente para e reflete, é verdade. E nós ficamos esperando, muitas vezes, manifestações sobrenaturais, milagres. Como acontece no livro Boa Nova, tem uma passagem lá, que eles falam, Jesus, olha, nós temos alguns doutores da lei, algumas pessoas que chegaram na cidade e querem ver um milagre que o Senhor faz. E Jesus fala, eles não entenderam a mensagem. Não é esse o milagre. Não é manifestação sobrenatural. Houve muita manifestação sobrenatural, ainda há. A gente sabe que no início do Espiritismo a gente ouviu falar lá que Kardec descobre e começa a conversar com os espíritos as mesas girantes. Mas nós não precisamos ser que nem São Tomé, precisar pegar, ver para crer. Nós acreditamos num telefone que eu pego, aperto, não aperto mais porque eu não aperto nem botão, mas você só encosta. Olha a evolução. E você encosta naquele botãozinho, né, que tem um rainho assim, que é o Wi-Fi, e a gente fala com o mundo inteiro. Quem de nós ia imaginar, há 15 anos atrás, que isso poderia ser possível? Nós acreditamos nisso e não acreditamos em Jesus? Não acreditamos na intervenção divina nas nossas vidas? Nós não temos paciência. E aí, por fim, porque se a gente for comentar cada diálogo de Pilatos, nós vamos ficar aqui até amanhã. Mas o que nos traz em relação ao nosso relacionamento com Jesus é a pergunta que Pilatos, novamente, ele pergunta 2 vezes para Jesus, tu és rei? E ele fala assim, está no capítulo 18 do livro de João, versículo 34. Tu o dizes isto por si mesmo ou os outros que te disseram? Quando a gente ouve, quando a gente lê, a gente não se dá conta da reflexão que isso traz para a gente. Tu o dizes de ti mesmo ou ouviu os outros dizerem? Jesus não está querendo dizer só para Pilatos, porque ele sabia que sua mensagem era imortal. Ele está dizendo para nós hoje. É a pergunta dele para nós. Você diz de mim, você fala de mim por você, porque você me sente dentro de você, ou você fala de mim porque você viu coisas acontecerem com o outro? Essa é a grande reflexão que Jesus queria trazer para a gente. Quando Emmanuel vem discutir exatamente isso, que se chama testemunho a mensagem que Emmanuel faz, no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 85. Chama testemunho. Então, qual é o testemunho que nós estamos dando de Jesus? Nós falamos por nós. Quando eu falo de Jesus, eu falo porque eu vivenciei tudo que ele me ensinou? Ou eu deposito a minha fé naquilo que o outro me disse? Nós conhecemos grandes ícones do Espiritismo, Chico Xavier, o Divaldo. Hoje nós temos alguns propagadores do Evangelho, mas vamos supor, nós fazemos porque nós vimos que Chico falou, que Divaldo falou, ou porque eu vi um milagre acontecer, a cura de Jesus na vida do meu vizinho, do meu irmão, que alguém me falou. Nós precisamos
construir esse relacionamento com Jesus. Falar dele, porque nós realmente sentimos. É esse o grande questionamento que Jesus nos traz. E nos pede para que nós nos relacionemos com ele. Falemos dele por nós mesmos. Não pelo relacionamento com outros, projetando em terceiros. Porque se eu projeto a minha fé num terceiro, olha, porque fulano falou isso. O ciclano falou isso. Vamos pensar num padre na igreja católica, num pastor na igreja evangélica, ou num médium dentro do meio espírita. Nós fazemos isso. Eu sou espírita, mas eu acho lindo ver o padre Fábio de Mello falar. Eu adoro ver ele falar. Ainda vou lá assistir em loco. Porque, além dele falar de Jesus, ele fala do fundo da alma, gente. Ele fala de lá assim, olha, não fala com o fígado. Ele fala da conexão que ele tem com Deus. Mas nós devemos sim ter esses modelos como inspiração. Mas, se nós tivermos eles, depositarmos a nossa fé neles, se um deles, não só esses que eu estou falando, mas se um deles falhar, nós falharemos. Nós somos humanos, nós tropeçamos, nós temos que falar de Jesus a partir do que nós sentimos. Nós nos relacionarmos com ele. Porque no momento de maior dificuldade, nós vamos sentir Jesus entrando dentro de nós. É esse o grande X da questão. É sentir Jesus dentro de nós. Porque uma coisa é um falar e o outro falar. Mas no momento de dificuldade, quem que vai nos amparar? Nós vamos ter as falas, as mensagens do Chico, Emmanuel, que traz Emmanuel, André Luiz, vamos ter sim. Mas como que nós sentimos Jesus? Porque Jesus é uma energia maravilhosa. Nós vemos os relatos que Emmanuel traz naquela coleção histórica, que tem Renúncia, Paulo Estevão, Ave Cristo. Nós vemos que muitas vezes ele fala do magnetismo de Jesus. Sentir o magnetismo de Jesus dentro de nós. Esse relacionamento que, se nós não edificarmos, construirmos essa relação, pessoal, do meu coração, do nosso coração com Jesus, nós não vamos conseguir ter aquela calma dentro de nós, e aí o outro vai tirar a nossa paciência. Paulo, tem um momento da vida dele que ele fala que ele tomou as 39 chibatadas, porque os judeus davam 40, mas recebiam 39, porque eles tinham medo de errar. E ele fala que naquele momento, ele trago em mim agora as marcas do Cristo. Então ele fala, de agora em diante, ninguém mais me inquiete, porque eu trago em mim as marcas do Cristo. É esse relacionamento com o Cristo que Jesus vem falar, esse relacionamento que nós temos que ter com ele. Tirar de dentro de nós para que nós não corramos o risco de projetar a nossa fé em terceiro. E aí sofrer. Para que nós consigamos fazer a nossa transformação moral. É interessante que no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a Kardec nos traz logo na introdução um pouquinho do que é o Evangelho. E ele fala que muitas vezes a gente fala de Jesus porque a gente ouviu o outro falar. Eu estou falando. Eu cheguei aqui hoje. Aqui acho que eu não conheço ninguém. Não me lembro agora, olhando assim por cima. Porque às vezes eu passo assim, você não me viu? Não vi, porque eu vou andando pensando. Mas vamos supor aqui que ninguém nunca me viu. Alguém consegue falar de mim sem me conhecer? Eu não consigo falar da Érica sem conhecer ela. Conheci ela hoje. Então, para falar de Jesus, eu preciso conhecer. Não porque o outro falou, mas eu preciso viver essa experiência com ele. Então, Kardec, ele fala exatamente isso, lá em 1800 e meio, né? No meio de 1800 e pouco, né? Bem na metade. Ele fala isso para a gente. Toda a gente admira a moral evangélica. Todos lhe proclamam a sublimidade e a necessidade. Muitos, porém, assim se pronunciam por fé, confiados no que ouviram falar.
ou firmados em certas máximas que se tornaram proverbiais. Tipo assim, como diz os jovens, meus alunos, tipo assim, professora, tipo assim, ai, bondoso mestre, divino amigo, mestre Jesus. Quando a gente fala isso, nós falamos porque são máximas proverbiais. Eu ouvi um falar, ouvi o outro falar, mas como que Jesus atuou na minha vida? É isso que Kardec vem falar para a gente refletir. Como que nós estamos nos relacionando com ele? A gente fala da moral evangélica, do evangelho do Cristo, mas eu fui lá visitar o evangelho de Jesus? Eu conheço Jesus do jeito que eu deveria conhecer? Ou eu ouvi o outro falar? E aí ele vem lá no capítulo 13, no item 12, São Vicente, está assinado por São Vicente, ele vem falar para a gente do grande mal da nossa vida, que é esse abandono que nós temos dos ensinamentos do Cristo. Que esse é o grande mal da nossa vida. E ele fala exatamente assim, ó. Não vos disse Jesus tudo que concerne as virtudes da caridade e do amor? Jesus não veio mostrar para a gente vários exemplos ao longo dos seus 3 anos de ensinamento? Isso que ele está falando. Não disse Jesus que ele é o caminho, a verdade e a vida? Por que desprezar os seus ensinamentos divinos? Por que a gente despreza? Muitas vezes a gente ouve outro falar, mas quantas vezes nós visitamos, lemos uma linha do ensinamento de Jesus, uma passagem? Quando que nós meditamos sobre isso? Como nós estamos fazendo hoje, falando da verdade, por que Jesus ficou quieto? O que significa quando ele fala ide pregar não, ide é outra parte. Quando ele fala, eis o homem, que é o modelo. O que significa quando ele fala, quando Jesus responde, né, a pergunta de Pilatos, tu és rei? Tu o dizes de ti mesmo ou porque os outros se disseram? É isso que nós estamos fazendo, essa mensagem do Cristo. Porque é a partir dos ensinamentos de Jesus que nós vamos tendo repertório para lidar com as situações do dia a dia, nos momentos de dificuldade. É isso que ele está querendo nos dizer. E Kardec prossegue. Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro e consideram-no repositório de palavras ocas. Uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. E aí vem o puxão de orelha para nós. Vossos males provêm todos do abandono voluntário que votais a esse resumo das leis divinas. Lede-lhes as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Em várias passagens dos 5 livros que Kardec trouxe, e também nas revistas, ele vem trazer para a gente a importância da gente visitar o Evangelho. Nós não vamos virar, como diz, né? Às vezes minha filha fala, você está parecendo beata, porque onde eu vou, eu paro. Eu tenho um aplicativo no celular que abre a Bíblia. Aí eu vou lendo, vou tentando, por que fala isso? Por que fala aquilo? Uma passagem que eu perguntava, nossa, mas Deus não é tão ruim assim. Quando Jesus na cruz fala, Pai, por que me abandonaste? Deus ia abandonar Jesus, gente? Na sua bondade, infinita bondade e misericórdia? Jamais. Jesus estava recitando o Salmo 22, que é um salmo para os judeus, um salmo do momento de dificuldade. Que se a gente fosse judeu hoje, no momento de maior dificuldade, a gente ia recitar, ia cantar esse salmo. Então, se a gente não for tentar entender o que a mensagem de Jesus quer nos dizer, a gente vai ficar meio louco, é um contrassenso. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que chama Estranha Moral. E esse capítulo traz algumas questões dessa, né? Como, por exemplo, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. São os conflitos internos que nós temos dentro de nós. É essa guerra, é essa a luta. Então, nós precisamos construir a autoridade com Jesus a partir da nossa vivência. Tem uma passagem muito interessante no livro
Atos dos Apóstolos, capítulo 19, em que eles estão lá expulsando os demônios. Ele fala, eu te repreendo, você precisa sair daqui. Aquele espírito ruim que persegue muitas vezes a gente, né? Que a gente baixa a vibração e eles vêm abraçando a gente. E ele fala, em nome de Jesus, saia. Aí o espírito, que também os espíritos que não têm certa evolução a caminho da luz, eles têm inteligência. Muitas vezes a gente acaba deixando, não dando muita atenção para isso. Ele olha para aquele irmão que está tentando tirar ele dali e fala, quem é você? Quem é você que fala de Jesus? Quem é você que fala de Paulo, de Pedro? Quem é você? Porque muitas vezes a gente não olha para nós. Quem sou eu? Tem uma outra passagem, eu não me lembro o livro agora, que ele desencarna e pergunta para ele assim, quem é você? Ah, eu sou fulano, sou médico, eu tinha tantas casas, eu ajudei tantas pessoas. Ele fala, não, eu perguntei para você, quem é você? Porque nós somos aquilo que nós plantamos, nós somos as nossas virtudes, nós somos aquilo que nós criamos dentro de nós enquanto relacionamento com Jesus. Nós. Porque se eu deposito a minha fé no outro, eu falo de Jesus a partir do outro, eu vou errar. Tem um outro livro que a gente... Eu não lembro agora o livro, eu tô falando várias coisas, acabo esquecendo o nome do livro. Ele fala o seguinte, que quando Jesus... Deixa eu retomar a passagem. Ele chega lá do outro lado e aí ele fala o seguinte, você queria ser cristão, né? Por que você não é cristão? Eu falo, sabe o que é? Quando eu tentei muito ser cristão, mas eu não consegui. Porque eu ia na casa espírita, e aí eu vi aquele outro que foi lá, que ia assistir, não é trabalhador que ele está falando, aquele um que foi lá, aí ele saía dali, ele maltratava os outros, ele não seguia Jesus. Aí ele falou, mas só isso? Não, mas tem também aquele médium, sabe aquele médium que ele ia ali para me ajudar, mas eu sabia que ele maltratava os familiares em casa. Ele vai questionando, né? Quantas coisas que não deixaram ele ser cristão. E aí, esse irmão que vai recepcionar, esse que acabou de desencarnar, mas esse foi o seu grande erro. Não conseguir ser cristão porque você depositou a sua fé no terceiro. Naquele que você olhava. Aquele que você fazia assim, apontava o seu dedinho. Quantas vezes nós não fazemos isso? Nós fazemos, todos nós aqui. E ainda estamos buscando a perfeição. Nós fazemos, olhamos o defeito do outro. Nossa, olha que sapato. Que cor de sapato é aquela criatura tá? Nossa, olha a camiseta do outro cheia de flor. O que é aquilo? Ele não se enxerga. Quantas vezes a gente repara no outro? Coisa pequena, gente. Às vezes a gente até se diverte com o outro. Mas é o que está dentro do nosso coração. Nós olhamos para o outro para dar risada. Nós não olhamos para o outro e falamos, Jesus, né? Me abençoa porque eu estou olhando para o outro com um olhar que está me fazendo pecar. Quantas vezes? Então é isso que ele está falando, para a gente se relacionar com Jesus. Para tirar essa maldade dentro de nós. Porque Pedro também fez isso. Mas Jesus, o outro está fazendo. Foi falar do outro. Jesus falou, o que te importa a ti? Faça a tua parte. Então que nós possamos fazer a nossa parte. Construir esse relacionamento com Jesus. Por mais que as vozes, os convites que queiram nos distrair nesse mundo, nos tentem tirar desse caminho. Mas que nós possamos identificar essa voz de Jesus. Identificar aquele silêncio de Jesus em relação a nós. Que nós possamos conversar com o Mestre Jesus. É isso que a mensagem de Emmanuel vem trazer. É isso que ele vem nos convidar, que cada um de nós estabeleçamos uma relação com o Mestre. Para que naquele momento de dificuldade, a gente consiga passar segurando na mão de Jesus. Para que a gente possa não fazer, como eu falei no começo, achar que Jesus nos abandonou e aquelas pegadas na areia são nossas. Mas Jesus nos carregou no colo. E
por isso nós precisamos conhecer Jesus. Em João, capítulo 10, ele fala do bom pastor que conhece as suas ovelhas e que as suas ovelhas conhecem o bom pastor. Que nós possamos conhecer a voz de Jesus, porque nós somos a ovelha, as ovelhas. Que nós precisamos estabelecer essa relação com Jesus. Eu passei por 13 cirurgias. Logo no início, eu sofria muito essa vida dentro do hospital. Mas, com o passar do tempo, a gente tem que fazer o quê? Se entregar para Jesus, gente. No momento de dificuldade, não tem como a gente correr. Não é o outro que vai estar ali passando por nós. Ninguém sente a nossa dor. Nós conseguimos ver o outro, se compadecer do outro. Mas a dor é ele que está sentindo. É ele que tem que estabelecer essa relação com Jesus, para ele conseguir passar esse momento de prova. Se nós não fizermos isso, nós vamos passar? Vamos, lógico que vamos. Jesus é misericordioso. A gente pode errar quantas vezes a gente quiser. Que ele nos dá a oportunidade. Deus nos dá a oportunidade. Só que para que a gente possa passar sem aflição, sem aquela aflição absurda, porque Jesus fala, vinde a mim que eu vos aliviarei. Ele alivia, porque nós estamos nesse plano para passar por alguns reparos, alguns reajustes. Nosso corpo é um vasinho que a gente entra para a gente aprender muita coisa. É a escola, que a gente vai fazer a prova. E se eu não passar naquela prova, se eu não fizer bem a prova, não acertar pelo menos metade das 10, eu vou ter que fazer a prova de novo, vou ter que estudar de novo. Então nós queremos fazer a prova com menos aflição ou com mais aflição? E aí é que está o convite de Jesus. Falar dele de dentro de nós, por aquilo que nós sentimos. Estabelecer essa relação de amor com Jesus, conhecendo aquilo que ele ensina. Como eu falei há pouco, a gente fala do outro a partir do nosso conhecimento. Amando Jesus, conhecendo Jesus. Então que nós possamos estabelecer essa conexão, esse amor com Jesus, para que possamos passar sem tanto sofrimento nos momentos mais difíceis. Muitas vezes a gente nem sofre, porque Jesus segura a gente no colo. Falo de experiência própria, tive 2 vezes em coma, experiência de sair do corpo, e aquela que a gente fala que vê acontecer tudo ali. Gente, se não tiver Jesus na nossa vida, nós não somos ninguém. Nós temos os nossos amigos espirituais, mas eles são, como foi falado no início da música, eles são aqueles que vêm auxiliar Jesus. Se a gente não se deixar amparar por eles e não se deixar levar por Jesus, nós vamos só sofrer. Nós não somos ninguém. Somos órfãos. Órfãos procurando nossos pais, nossas mães. Então nós precisamos sentir realmente o Evangelho de Jesus. E para finalizar com uma frase de Alcione no livro Renúncia, que é a mensagem do Cristo. Precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Nós conhecemos e meditamos, que nós possamos seguir para sentir Jesus no nosso coração e viver. Como Chico Xavier nos disse, que ele queria ser visto pelo exemplo que ele dava a partir das suas ações. Que Jesus possa ser visto em nós a partir daquilo que nós fazemos. Porque aquele silêncio que Jesus falou, que Jesus fez naquele início, quando ele não nos fala nada, não fala nada para Pilatos, é isso. Que muitas vezes é necessário ficar em silêncio, mas mostrar a partir das nossas atitudes. Foi isso que Jesus veio mostrar. Quando ele não responde para Pilatos, mas ele caminha até a sua ressurreição, mudo. Aquele silêncio que nos ensina a nos relacionar com o outro, mostrando a nossa atitude. Cristo em nós. Muito obrigada. Eu me estendi. Me perdoem, a próxima vez eu vou falar menos. Mas falar de Jesus, ainda mais a gente que é imperfeito, a gente sente, é nesse momento que a gente sente Jesus. Entendeu? Que a gente está falando dele. Porque tem uma mensagem de Neio Lúcio que fala que quando nós estamos falando de Jesus, todos nós,
Ou com qualquer livro do Evangelho, nós nos imantamos com esse plano. Quando nós falamos de Bezerra de Menezes, ele manda os seus auxiliares espirituais. Então, esse momento é divino. Me perdoem alguma coisa. Muito obrigada. Que Jesus possa nos abençoar absurdamente, que possamos levar a sua luz e acreditar que somos a luz do mundo. Muito obrigada. Bom, gente, é sempre muito bom falar de Jesus, não dá para descrever, né? Cada um sente a seu modo, cada um vive esse momento de conexão com o Mestre da sua forma. O importante é que saibamos que Ele está aqui, muito perto. Né? Tem pessoas que viajam o mundo em busca de uma resposta, para ver se a vida vai melhorar, para ver se o milagre acontece. Não precisa nada disso, nem dar um passo. Ele está muito perto de nós. E quando a gente não sabe bem direito o que fazer, para fazer aquela reforma íntima, aquela mudança, que a gente olha com um olhar desse tamanho e fala, como é que eu vou fazer isso agora? Como que eu vou me transformar nessa pessoa? Como que eu vou poder sentir essa paz, tudo isso? E aí, a gente se sente tão pequeno e não sabe como começar. Então, quando a gente não sabe o que fazer para mudar a nossa vida, vamos fazer só uma coisa. Vamos esquecer os nossos problemas, vamos sair do lugar e ajudar o nosso próximo. Esse é o caminho. Esse é o caminho da reforma íntima. Esquecer por onde a gente vai começar, porque a imagem da nossa vida para nós está caótica. Como é que eu começo a fazer tudo isso? Os problemas e dilemas que eu vivo. Então, vamos nos esquecer um pouquinho. Vamos sair do lugar e ajudar o outro. Assim, como uma mágica, nós vamos encontrar o caminho da renovação e da luz. Sabe por quê? Quem vai estar junto de nós, como a Bíblia falou, nos carregando no colo, é Jesus. E se Ele é o caminho, a verdade, a vida, não tem o que temer. Vamos nos esquecer por alguns momentos quando entramos em aflição. Vamos ajudar o outro. Se você não sabe o que fazer da sua vida, com tudo que você vive, Luana, Mara, Érica, Júlia, Márcia, vamos ajudar o outro. Existem milhares de formas de ajudar. Às vezes só sendo ouvido, 5 minutos, um abraço. Gente, salva vidas. Quantas foram as pessoas que chegaram até mim, que participaram do Kumbaya? Nós não temos um momento de descontração, a terapia do abraço, o contato físico, a troca de energia, que me disseram o seguinte: eu tinha meu suicídio preparado, mas aquele abraço de quem ali estava me salvou. Então a gente não tem que ficar procurando muito fórmula certa, né? Querer ser perfeito para poder. Não. Ninguém aqui é perfeito. Nós somos crianças engatinhando, almas doentes, todo mundo querendo atingir o mesmo ponto, né? Estamos em tratamento e queremos algo, queremos nos sentir curados. O caminho é longo, mas se for com Jesus, é certo. A cura é certa.